Olá pessoal, nesta aula ou neste vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o blues e a sua história, suas características, etc. Primeiramente, o blues ele surgiu nos Estados Unidos. É uma música de origem norte-americana. Em que época ele surgiu? Existem várias correntes históricas, Assim, a essência do blues surgiu no início do século XX, mas a sua origem é antes. Por quê? O blues ele veio do problema da escravidão. A escravidão nos Estados Unidos. Naquela época o mundo, no século XIX, século XVIII, o mundo tinha essa prática, principalmente o mundo ocidental, onde houve esse problema sério da escravidão. Então os negros americanos, que eram levados à América, eles iam trabalhar nos campos de algodão, normalmente, no sul dos Estados Unidos. Na época da independência americana, todos os estados eram escravagistas. Depois isso foi mudando. Os estados do norte aboliram a escravatura, mas os estados do sul mantiveram. E foi ali que começou a surgir, então, os cantos, os chamados spirituals, onde os negros, naquele incessante trabalho, nos campos de algodão, eles entoavam cânticos para tornar um pouco mais brando, aquele trabalho, se é que era possível. Mas a gente tem que analisar o seguinte: uma situação de vida onde a gente percebe que não tem nenhuma perspectiva de liberdade, nada, nenhum direito, então talvez a música nos traz algum alento, alguma esperança, vamos dizer assim, alguma coisa leve, num momento como esse. Então eles entoavam aqueles cânticos conforme eles estavam trabalhando, tá certo? E tem outra coisa, A música, esse tipo de música, de cântico, originou também, além do blues, o gospel, Porque os negros americanos, muitos deles vieram do norte da África, já eram cristianizados, convertidos ao cristianismo. E muitos deles nos Estados Unidos também se converteram ao cristianismo. E com isso também foi, no decorrer do tempo, evoluindo para a música gospel. Então o blues e a música gospel, eles têm praticamente a mesma origem. Tá? Enquanto no blues se exalta a tristeza, imagina o nome blues, o nome blues no inglês, ele significa melancolia. A palavra blue é azul, Então o azul é uma cor fria e remete a esse sentimento melancólico. E no blues, na música blues, então ela transmite esse sentimento de tristeza. Tá? As letras falam muito sobre esse fator da solidão, etc. Tá? O gospel, também é uma música para exaltar a liberdade, tá certo? Só que, é claro, ela tem um sentido mais alegre. A palavra diz gospel, significa a palavra de Deus. Então são músicas cristãs, exaltando a Deus, a palavra de Deus. Tá? Então, o blues e o gospel, o gospel em si não segue, vamos dizer assim, um padrão melódico. Tá? É mais pela mensagem. Agora o blues não, o blues ele segue um padrão melódico. É um padrão não muito complicado, mas baseado, depois nós vamos analisar mais a respeito da teoria musical, mas baseado em 3 acordes maiores do centro tonal. Tá? Então o centro tonal tem 7 acordes, desses 7 acordes, 3 deles são acordes maiores. Então o blues ele faz esses 3 acordes em sequência. Tá?
O gospel não, o gospel pode ser qualquer ritmo, qualquer melodia, qualquer harmonia, depende do compositor, tá? Mas o blues não, o blues segue geralmente um padrão. Outra coisa, né? O blues é uma música de improviso, total improviso, né? Segue lá a harmonia, né, básica, mas a execução é improviso, né? O improviso é uma música feita no momento. Então ele segue um padrão, mas ele cria naquele momento. Tá? Essa música de improviso americana, ela originou, além do blues, né, o jazz. O jazz também é considerado uma música de improviso, mas aí já é outra história, nós vamos falar depois. Mas tem a mesma raiz, que é a raiz negra, né, dos afrodescendentes americanos ali, tá? Eu vou mostrar uma sequência de blues em Mi maior, não vou me alongar muito, mas só para vocês entenderem e sentirem um pouco mais como funciona, tá bom? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena demonstração a respeito do blues. Muito obrigado.